Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e a Igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro. O nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. A festa que hoje a Igreja celebra nos faz recordar a unidade da Igreja e aquele momento exato que nós temos no Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta a alguns dos seus discípulos o que os homens pensavam sobre ele, que era o Filho do Homem, o Filho de Deus. Então os seus discípulos começam a responder que alguns diziam que ele era João Batista, Elias, algum profeta, alguém que tivesse ressuscitado, porque reconheciam nele a força e o poder de Deus, mas não eram ainda capazes de possuir esse discernimento de que ele era de fato o Filho de Deus. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles mesmos estavam pensando a seu respeito, então Pedro imediatamente, por uma revelação divina, uma revelação do Pai, como o próprio Senhor Jesus fala no Evangelho, diz ao Cristo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Diante dessa resposta, Jesus o chama de Pedro, dizendo que ele seria esta pedra sobre o qual a sua igreja seria edificada e que nenhum poder e nem o inferno poderia jamais vencê-la. Com este evangelho nós encontramos o Senhor que entrega a Pedro estas chaves do reino dos céus com o poder de ligar e desligar. E assim nós entendemos que na figura de Pedro se faz presente a unidade de toda a igreja, que também, por um aspecto visual muito importante, que é o próprio Santo Padre, o Papa, faz com que toda esta igreja esteja à disposição e ao serviço daquele que a edificou, que é o próprio Jesus Cristo. Então, naquele momento, Pedro se torna o sinal visível desta unidade da igreja. Hoje, o Papa é para nós o sinal visível também da unidade da igreja. E assim somos convidados a rezar sempre pela nossa igreja, para que continue sempre fazendo a vontade do Cristo, para que continue sendo no nosso mundo sinal de luz, sinal de vida, sinal da verdade, sinal da fraternidade entre os povos e desta forma continuar assim a exercer esta missão que é entregue a Pedro neste lindo legado de ser a igreja que ora, a igreja que persevera, a igreja que se doa, a igreja que vai em busca dos seus filhos dispersos, acolhendo a todos na justiça e no amor, para que lhes sejam revelados o reino de Deus e a sua verdade. Peçamos ao Senhor Jesus que abençoe sempre a nossa igreja, ao nosso Santo Padre, o Papa, e a cada um de nós como membros desta igreja, para sermos fiéis a este chamado que o Senhor fez a cada um de nós e que na busca da unidade façamos sempre a vontade de Deus, servindo com amor ao Cristo e servindo com amor aos nossos irmãos e irmãs, a exemplo do próprio Cristo, que é o nosso Senhor, o Messias, o Filho de Deus, como assim o professou São Pedro. Que Deus nos abençoe.